E aí galera, tudo jóia? Meu nome é Anderson, mais uma vez estou aí com vocês para nós tirarmos algumas dúvidas com relação ao uso da língua portuguesa e hoje eu vou explicar para vocês sobre as diversas funções da conjunção que. É muito importante que vocês aprendam as diversas funções da conjunção que para que vocês possam fazer uma boa interpretação de texto, ok? E para que vocês possam aprender, poder escrever melhor, seja um texto comum no seu dia a dia, uma carta, ou, apesar que muito, hoje em dia quase não se usa carta, mas uma prova de vestibular, uma redação, ou até mesmo para comunicação suas, para que isso possa enriquecer o vocabulário seus, ok? Um vocabulário novo é sempre bem-vindo, ok? Principalmente em questões de concurso e questões de vestibular, que exigem muita interpretação, beleza? Falando inicialmente sobre a primeira função que o que pode desempenhar, que é a função aditiva. A função aditiva, como o próprio nome diz, dá a ideia de soma, a ideia de adição. Então, se eu disser para vocês, procura que procura, mas não encontra o relógio perdido. Eu poderia substituir o que pela conjunção e. Procura e procura, mas não encontra o relógio perdido. Daí dá para perceber que o que dá a ideia de acrescentar algo. Que eu procuro e procuro e continuo procurando, quer dizer, dá a ideia de soma. E é exatamente por isso que ele, neste caso, exerce a função aditiva. Ele também pode exercer a função explicativa na seguinte frase: eles não conseguem apresentar o trabalho, que o nervosismo é grande. Substituindo o que, o porquê ou pois, seria: eles não conseguem apresentar o trabalho porque o nervosismo é grande, ou pois o nervosismo é grande. Neste caso, o que ele dá a ideia de explicação, de esclarecimento. E é exatamente por isso que ele pode ser substituído por porque ou pois, ok? E ele vem após a vírgula, ok? O que também ele pode exercer a função de conjunção integrante. Para quem não sabe, a conjunção integrante o que como conjunção integrante? Ele sempre vai aparecer no início de uma oração subordinada substantiva. E é importante, se vocês não têm em mente as orações subordinadas substantivas existentes, que vocês revisem a matéria sobre orações subordinadas substantivas para que vocês possam saber identificar o que como conjunção integrante, ok? Um exemplo que eu posso passar para vocês é na seguinte frase: quero que você vá ao parque comigo hoje. Aí eu tenho quero, que é um verbo transitivo direto, ou seja, não pede preposição. Então aí eu pergunto, quero o quê? Que você vá ao parque comigo hoje, que é o meu objeto direto, ou seja, sem preposição. O que está na minha oração subordinada substantiva objetiva direta. E neste caso, por fazer parte de uma oração substantiva, ele é uma conjunção integrante, ok? Agora falando para vocês sobre o que como função consecutiva. Para quem não sabe, consecutiva é que me dá a ideia de consequência, de resultado de algo, ok? Então, se eu passar para vocês a frase, tanto reclamou que acabou piorando a situação, eu tenho, desmembrando a frase, eu tenho, tanto reclamou, minha causa, que acabou piorando a situação, consequência. Se é consequência, é consecutiva, portanto, o que exerce a função consecutiva. Ele pode também exercer a função comparativa. Como o próprio nome diz, função comparativa é que estabelece comparações. Nas seguintes frases: o som é menos veloz do que a luz. Não há nada melhor do que a liberdade.
ficou vermelho que nem fogo. Nessas três frases eu estou estabelecendo comparações e é super simples de identificar, porque no nosso dia a dia a gente vive fazendo comparações entre pessoas, entre coisas, falando que uma pessoa é melhor que outra, alguém é mais esperto que o outro, então é super simples e não foge à regra, ok? Agora falando para vocês sobre o que como função concessiva. Como função concessiva, ele exerce a função, o mesmo significado que embora ou ainda que. Ou seja, ele dá a ideia de concessão. Passando exemplo aí para vocês, eu tenho as seguintes frases. Tenha fé, um pouco que seja. Um outro exemplo. Pouco tempo que fosse, ainda seria muito tempo. Ok? Ou seja, ideia de concessão, a ideia de permissão. Ele também pode exercer a função temporal. Deixa eu dizer para vocês, chegado que fomos, encaminhamos-nos à pousada. Seria a mesma coisa que depois que chegamos, encaminhamos-nos à pousada. Logo que chegamos, encaminhamos-nos à pousada. O que, nesse caso aqui, estabelece a ideia de tempo, de que algo aconteceu, ok? Ele também pode exercer a função de conjunção final. Passando exemplo aí para vocês. Percebendo a chateação do irmão perante os visitantes, fez sinal que fingisse, ou seja, fez sinal para que fingisse, ou seja, esse foi o propósito, essa foi a finalidade, foi a intenção, e é exatamente por isso que o que exerce a função de conjunção final, ok? O que também ele pode exercer a função de conjunção causal. Se anteriormente eu falei sobre conjunção consecutiva representa algo que vem posteriormente, algo que é consequência, algo que vem depois, que é resultado. Causal significa a causa para que algo aconteça, algo que vem antes. Então, se eu disser para vocês na seguinte frase, velho que sou é a minha causa, apenas conheço as coisas relacionadas ao meu tempo, consequência. Velho que sou, causa. Então, o que está dentro da causa? Então, ele exerce a função de conjunção causal. É uma questão simples de análise e interpretação, ok? Agora, falando para vocês sobre o que como função de substantivo. Então, se eu disser para vocês, seu comportamento teve um quê de desânimo. Um que, nesse caso aí, tem o significado de alguma coisa ou qualquer coisa. Normalmente, quando o que exerce a função de substantivo, ele vai vir acompanhado de um artigo definido ou indefinido E como ele exerce a função de substantivo, ele vai vir com acento circunflexo, ok? O que também ele pode exercer a função de pronome adjetivo. Por que pronome adjetivo? Pronome adjetivo porque ele acompanha um substantivo. Então, se eu disser para vocês na seguinte frase, que apresentação fantástica, o que? Ele está acompanhando o substantivo apresentação. E aí eu tenho a frase exclamativa, que apresentação fantástica. Nesse caso aí, o que exerce uma função de pronome adjetivo. Um outro exemplo seria, que hora devo voltar? Eu estou perguntando, eu tenho uma frase interrogativa. O que ele está acompanhando o substantivo hora? Que hora devo voltar? Então, nesse caso, ele exerce também uma função de pronome adjetivo, ok? E um outro exemplo também que eu posso passar para vocês é na seguinte frase. Que situação horrível a sua? Que acompanha o substantivo, situação. Então, ele exerce a função de pronome adjetivo. Ok? E aí, esse que aí
ele está como um pronome indefinido, ok? Ele é um pronome indefinido e ele está exercendo a função de pronome adjetivo dentro dessa frase, ok? O que também ele pode exercer a função de pronome relativo. Então, passando um exemplo aí para vocês. Este é o celular que acabei de comprar. O pronome relativo ele é usado para poder retomar algo que foi mencionado antes na frase. Se essa frase fosse desmembrada, ela ficaria da seguinte maneira: este é o celular, acabei de comprar o celular. Então, para não substituir, para não repetir a palavra celular, eu fiz uma frase só. Então, este é o celular que acabei de comprar. Então, o que se refere a celular. Acabei de comprar o celular. Portanto, ele é um pronome relativo. Um outro exemplo. Peguei o livro que está sobre a mesa. Da mesma maneira. Peguei o livro está sobre a mesa. Peguei o livro que está sobre a mesa. Ok? Exatamente por isso que ele é um pronome relativo. Vale lembrar que quando ele é pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Então, na primeira frase, este é o celular, o qual acabei de comprar. Peguei o livro, o qual está sobre a mesa. Ok? Agora, o que usado com a função de preposição, normalmente isso acontece em locuções verbais. Então, passando um exemplo aqui para vocês, ele teve que refazer todo o seu trabalho. Ele poderia ser substituído pela preposição de. Ele teve de refazer todo o seu trabalho. E é exatamente por isso que ele tem a função de preposição. Um outro exemplo também seria: tudo isto terá que ser descartado. Terá de ser descartado, ok? Agora, eu tenho também o que como a função de advérbio de modo. Então, se eu disser para vocês que obra de arte mal feita era aquela, eu posso substituir o que por como. Como aquela obra de arte era mal feita. Vocês podem perceber que, neste caso, nesta frase, o que ele exerce uma função de advérbio de modo. Ok? A maneira como algo foi feito, foi realizado. Exatamente por isso que ele exerce essa função. Ok? O que também ele pode exercer a função de advérbio de intensidade. Se eu disser para vocês que feio era aquele lugar, eu posso substituir o que por quão. Quão feio era aquele lugar, ou seja, eu estou dando intensidade, eu estou intensificando, eu estou reforçando algo, ok? Um outro exemplo que eu posso passar para vocês é na seguinte frase: que horrorosos eram aqueles locais. Ou quão horrorosos eram aqueles locais, ok? Também, um bom exemplo típico seria: que estranha aquela reação. Substituindo o que? Por muito estranha aquela reação. Ou seja, eu estou dando intensidade, eu estou reforçando algo. Então, é exatamente por isso que ele exerce essa função de advérbio de intensidade. Ok? O que também ele pode exercer a função de partícula expletiva. Para quem não sabe, expletivo significa algo desnecessário, ou seja, usado para dar ênfase, para realçar. Então, se eu disser para vocês: há dias que não faço minha obra de arte. Esse que tem a função de partícula expletiva e ele pode ser perfeitamente eliminado da frase porque ele não vai fazer falta alguma. Poderia dizer: há dias não faço minha obra de arte. E é exatamente por isso que ele é uma partícula expletiva, ok? Ele também pode desempenhar a função de partícula iterativa. É importante que vocês saibam o conceito de iterativo. Iterativa significa que repete. Então, vocês vão perceber
a repetição do que na frase para realçar. Então nós temos a seguinte frase: que calças lindas que você comprou. Você percebeu o que no início e no meio da frase. Um outro exemplo: não sei que é isso que ele fez. E aí vocês também podem perceber novamente a repetição do que. E é exatamente por isso que ele é chamado de partícula iterativa, porque ele se repete na frase. Ao contrário da expletiva, que também é usada para realçar, mas ele aparece apenas uma vez. Não se esqueçam disso, ok? Então, era exatamente isso que eu queria passar para vocês. Espero que eu tenha esclarecido as dúvidas de vocês. E é isso aí, um abração para vocês. Valeu!